Hebreus capítulo 12, versículo do 12 ao 29. Desobediência. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas, não fique desanimado, e os joelhos desconjuntados. Os joelhos que se referem ao nosso andar e direção estão fracos por causa do desânimo. E fazei veredas direitas para os vossos pés. Refere-se ao caminho reto, o que o castigo enviado pelo Senhor deseja produzir, para que o que maneja não saia fora do caminho por completo. Ser espiritualmente coxo, que se refere à nossa fé estando colocada em outras coisas que não a cruz, antes seja sarado. O que acontecerá quando a fé do crente estiver novamente ancorada na cruz? Segui a paz com todos e a santificação. Todo esforço deve ser feito para viver pacificamente com todos os homens, mas não à custa da santidade, quer dizer, comprometer a palavra, sem a qual ninguém verá o Senhor. A lei não pode causar a santidade, ela só pode ser produzida pela graça, o que é tornado possível pela cruz, cuidando bem de que ninguém se prive da graça de Deus. Frustramos a graça de Deus e podemos até mesmo cair da graça se agirmos fora dos limites da cruz. Gálatas 2:2, Gálatas 5:4. E de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Tentar viver para Deus fora da ordem que ele determinou, que é a cruz, apenas levará ao fracasso, proporcionando desse modo terreno fértil para raízes de amargura. E por ela muitos sejam contaminados. Fala das obras da carne, Gálatas 5, 19 e 21. Ninguém seja devasso ou profano como Esaú. Ele foi profano porque rejeitou o caminho de Deus, ou seja, a cruz, e os resultados foram inevitáveis. Me perdoe. Que por uma refeição vendeu o seu direito à primogenitura. Ele estava na família de Deus, mas não era parte da família de Deus, o que caracterizava incontáveis milhões de pessoas na atualidade. Porque já sabeis que, mesmo desejando depois herdar a bênção, foi rejeitado. Revela Esaú, assim como milhões de pessoas desejando a bênção sem desejar aquele que abençoa. Porque não achou lugar de arrependimento, embora o tenha procurado, quer dizer a bênção, com lágrimas, tenha procurado com lágrimas. Ele queria a bênção, mas não queria arrepender-se de ter colocado sua fé em algo que não Cristo. Porque não chegastes ao monte que se podia tocar. De fato está dizendo a esses cristãos judeus: seria melhor que vocês considerassem cuidadosamente a lei que estão intencionando mais uma vez a adotar. Aceso em fogo. Então, porque não chegastes ao monte que se podia tocar, aceso em fogo. E a escuridão e as trevas e a tempestade. A ideia é que podemos encarar Deus com respeito à sua lei segundo os símbolos dados aqui, ou podemos encará-lo por meio do sangue de seu Filho, o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, e ao som da trombeta e à voz das palavras, o que acompanhou a entrega da lei no Monte Sinai, Êxodo 20, 19, a qual os que ouviram pediram que não lhe falasse mais. Está relacionado com o fato de que a voz de Deus soava com tal poder que as pessoas não podiam suportar. Êxodo 20, 19, Deuteronômio 5, 22 e 27. Porque não podiam suportar o que se lhes mandava, temeram que pudessem morrer. Se até um animal tocar um monte, será apedrejado ou ultrapassado por um dardo. Tudo isso retrata a santidade de Deus. E tão terrível era a visão, que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Isso revela a linguagem mais forte possível, que nenhuma bênção duradoura pode vir ao homem caído. Mas chegastes ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Ninguém jamais alcançou essa cidade pela lei, mas apenas pela graça. A companhia de milhares de anjos. Então refere-se a um número incontáveis a Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos, cujos nomes estão inscritos nos céus. Diz respeito a todo crente nascido de novo, da época de Abel até a segunda vinda. O preço foi a cruz.
E a Deus, o juiz de todos. Deus julgou todos que estão na igreja dos primogênitos como perfeitamente justificados à sua vista, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Justificação pela fé. E a Jesus, o mediador, deu uma nova aliança, a qual foi tornada possível pela cruz, e ao sangue da aspersão. Cristo é o mediador da nova aliança, pelo derramamento do seu sangue. Isso era tipificado pelo sangue da antiga aliança, com a qual Moisés aspergia todo o povo. Êxodo 24, do 4 ao 8, e Hebreus 9, 19 retrata isso, que fala melhor que o Abel, que fala melhor que o de Abel. Refere-se ao sacrifício animal de Abel, como registrado em Gênesis capítulo 4. Vede que não rejeiteis ao que fala. Isso se refere implicitamente a Cristo e ao que ele fez na cruz, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, refere-se a Deus dando a lei no Monte Sinai, muito menos nós, se nos desviamos daquele que é dos céus. Se rejeitarmos Cristo e a cruz, juízo é certo, a voz do qual então moveu a terra. A voz de Deus no Monte Sinai tinha o propósito de imprimir sobre Israel a solenidade do momento. Mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez eu comoverei, não somente a terra, senão também o céu. Essa frase se refere ao primeiro advento de Cristo, cuja morte na cruz sacudiu o céu e a terra. Sua morte, por ter expiado todo pecado, quebrou o direito legal que Satanás tinha sobre a humanidade. E esta palavra, ainda uma vez, declara a mudança das coisas mutáveis como coisas feitas. Aqui refere-se à palavra da cruz, 1 Coríntios 1,18. E refere-se aqui das coisas mutáveis como feitas ao fato de Deus transferir este universo que está debaixo da maldição do pecado de Adão para uma nova base. Essa nova base é um universo novo e perfeito que virá no devido tempo, para que as que são imutáveis permaneçam. Isso se refere a tudo que Jesus pagou na cruz. Só a fé em Cristo e na cruz nunca será abalada, ela permanecerá. Assim que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, refere-se à nossa entrada neste reino, tudo tornado possível pela cruz. Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus, lhe agradando com temor e reverência. Uma pessoa só pode servir a Deus por meio da graça, cuja fonte é Cristo e cujo meio é a cruz, porque nosso Deus é um fogo consumidor. O fogo de Deus consumirá tudo que não seja a fé em Cristo e na cruz. 1 Coríntios 3, do 10 ao 17. Deus abençoe a todos, um forte abraço e até o próximo vídeo.